Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e a nossa aula de hoje é sobre a compreensão da noção de probabilidade de ocorrências de um determinado evento utilizando-se de uma razão. Você sabe o que é probabilidade? Probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de um resultado que são obtidas pela razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Para o cálculo de probabilidade, nós precisamos, inicialmente, dividir o número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Então, quando a gente fala de razão, nós estamos falando de divisão. Não esqueça, a divisão do número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. A relação que representa esse cálculo de probabilidade é essa, onde nós temos aí o número de elementos do espaço amostral de eventos dividido pelo número do espaço amostral. Veja, o evento, número de elementos do evento e número de elementos do espaço amostral. Com essa legenda fica até um pouco mais claro para você a ideia do espaço amostral que representa o todo, visto em aulas anteriores. O evento, a probabilidade de ocorrer esse evento, o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, no caso, aí o número de elementos do espaço amostral. Através de um exemplo, vai ficar bem mais claro para você. Veja, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair um número par? A primeira coisa que eu te faço observar nessa questão é justamente o seguinte. Nós vamos precisar do número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento que ele está pedindo. O espaço amostral é o todo. Se ele está falando aí de um dado, a quantidade de faces de um dado são 6. Então veja, o dado ele tem um espaço amostral representado por 6, sendo que vai de 1 até 6. E no caso, o número de elementos do evento. O evento é aquilo que ele está procurando, ele quer saber a probabilidade de sair par. E eu te pergunto, nas faces de um dado, do número 1 até o número 6, quais são os números que representam aí os pares? Bem, você que disse 2, 4 e 6, você acertou. É isso mesmo. 2, 4 e 6 são os números pares. Então veja que aí nós temos 3 elementos. 3 elementos correspondentes a esse evento. Então, como seria o cálculo da probabilidade de sair um número par? A representação, todo o modelo matemático que vamos utilizar é aquele que nós já vimos, onde devemos separar inicialmente o evento que ele está pedindo. O evento é ser par. Então a gente pode observar aí que nós representamos o evento por E. E os elementos que são pares são 2, 4 e 6, conforme já comentamos. Assim, o número de elementos desse evento é representado por 3. O espaço amostral, como já comentamos, representa aí as faces de um dado, que são de 1 até 6. Logo, o número de elementos desse espaço amostral são 6. De modo que a probabilidade que nós vamos calcular será o número de elementos do espaço do evento, que no caso é 3, e o número de elementos do espaço amostral 6. Temos então aí a razão, a divisão, 3 sobre 6. Como ambos são divisíveis por 3, nós vamos dividir 3 por 3, que nos dá 1, e 6 dividido para 3, temos aí 2. Ou seja, essa probabilidade equivale a meio. Porém, você deve observar que além dessa representação em forma de fração, podemos fazer a divisão desse 1 por 2. Quando eu divido 1 por 2, eu tenho aí 0,5, uma outra representação da probabilidade. Ou então eu posso representar isso em porcentagem. E isso é bastante comum, principalmente nas questões do Enem. Veja, 0,5, meio. Meio na porcentagem. No caso, o total é 100%, então a metade representa aí 50%. Ficou claro para você? Então, perceba, é necessário identificar o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Vejamos aí outro exemplo para que você compreenda melhor o assunto a ser trabalhado. Beleza? Bem, a próxima situação fala que, dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
construímos todos os números que podem ser representados usando dois deles, sem repetir. Então veja, nós formaremos aí números com dois algarismos, tipo 12, 13, 14, 15, 16, 17, e sem repetição. Ou seja, eu não posso ter 11, eu não posso ter 22, 33 e assim por diante. E aí olha o que ele comenta. Escolhendo ao acaso, aleatoriamente, um dos números formados, qual a probabilidade de um número sorteado ser par? A primeira coisa que eu te chamo a atenção, você sabe quando um número é par? O número é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então não esqueça disso. Para que um número seja par, ele precisa terminar nesses algarismos. Ora, se ele quer um número par, a probabilidade do número ser par, nós precisamos então saber aí qual é esse evento, precisamos saber o número de elementos desse evento, inclusive o número de elementos do espaço amostral. Bem, para a gente analisar primeiramente o espaço amostral, devemos lembrar que são dois algarismos, números formados por dois algarismos. Então, quantas chances eu tenho aqui de colocar aqui nesse primeiro elemento? Quantas possibilidades eu posso colocar aqui? Quais os números que eu posso utilizar aqui para colocar aqui nesse primeiro espaço? Eu posso utilizar os 7, correto? Eu posso utilizar os 7. E aqui no segundo, quantos números eu posso utilizar? Quais números desses aqui eu vou poder utilizar nessa outra opção? Eu só vou poder utilizar 6. E aí você logo me questiona, poxa, professor Anderson, por que eu vou poder utilizar somente 6 e não 7 novamente? Porque ele informou no início da questão que esses números deveriam ser sem repetição. Então imagine uma coisa, se eu colocar aqui no primeiro espaço o número 3, eu vou poder repeti-lo aqui novamente? Então se eu coloco o número 3 aqui, esse 3 era uma opção que já deixa de existir para que eu coloque aqui no segundo espaço. Então eu terei só 6 possibilidades. Para eu saber o total de possibilidades, basta eu multiplicar 7 vezes 6, 42. Então nesse caso, meu espaço amostral é 42. O número de elementos do meu espaço amostral é 42, ok? Bem, para ser par, nesse caso aí, nós comentamos que precisam terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Porém aqui, os números, eles vão de 1 até 7. Então, vamos descartar o 0, vamos descartar o 8. Para ele ser par, ele vai ter que terminar em 2, 4 ou 6. E aí, que possibilidades nós temos aí de terminar em 2, por exemplo? Temos o 12, o 32, 42, 52, 62 e 72. Então vejam que aqui nós temos 6 elementos, ok? Esses são terminados em 2. E se fosse terminado em 4? Nós também teríamos aqui 6 elementos, porque teríamos o 14, o 34, teríamos aqui o 24, também antes do 34, né? O 54, o 64 e o 74. São 6 elementos. E terminados em 6, também são 6 elementos. Logo, como são 3 fileiras de 6 elementos, podemos assim representar o número de casos favoráveis, ou seja, o número de elementos do evento, como 6 vezes 3, que nos dá 18. Então observe, nesse caso, o número de elementos do evento, que são os números que são pares. Você pode até escrever todos eles para identificar essa quantidade. Tendo essas quantidades, esses números de eventos e do espaço amostral, a gente pode calcular a probabilidade. A probabilidade, então, vinha a ser o número de eventos 18 dividido pelo espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral, que é 42. Ambos são divisíveis por 6. E aí 18 dividido por 6 eu tenho 3 e 42 dividido por 6 me dá 7. Você representou em fração, querendo representar em decimal, 3 dividido para 7 dá aproximadamente 0,42, que em porcentagem é 42%. Veja, esse assunto ele é bem prático, bem simples, identificando o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento, fazendo a divisão deles, acabou, você chega no resultado, ok? Então, vamos para uma próxima situação aí. Qual a probabilidade de sair uma carta de ouros ao retirarmos uma carta ao acaso de um baralho de 52 cartas? Lembre-se, ele quer saber aí uma carta de ouro. É interessante você observar que o espaço amostral já foi dado.
são 52 cartas. O total, o nosso espaço amostral, são 52 cartas. É interessante quando ele fala a respeito de cartas de ouros, você conhecer um pouco a respeito do baralho. O baralho ele possui 4 naipes, que são copas, esse coraçãozinho, ouro, esse losango, nós temos aí paus, tá? Como se fosse uma árvorezinha, e espadas. Então são 4 naipes. Cada naipe possui 13 cartas. As 13 cartas variam de 2 até o ás. Temos aqui o ás, reis, dama e valete, ok? Então, o que ele quer saber é a probabilidade de, ao sair uma carta, essa carta ser de ouros. Quantas cartas de ouros nós temos aqui? Como vimos, cada naipe, não é? São 13 cartas. Então eu tenho 13 cartas de ouros aí. Ora, para eu saber essa probabilidade, basta eu fazer a razão do número de casos favoráveis, que é o número de elementos do evento, 13 dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Como ambos são divisíveis por 13, 13 dividido para 13 me dá 1, 52 por 13 me dá 4. Ora, essa divisão me dá 0,25, ou seja, 25%. Então, veja que é bem simples, não tem nada de tão difícil, ok? Bem, queremos desejar sucesso a todos que puderam assistir a nossa aula. Não deixe de rever as nossas aulas na plataforma Eduque, ok? Deus abençoe a todos e um grande abraço!